Shalom, Projeto Vida, Deus abençoe sua vida, seu domingo. Sempre é um prazer estarmos aqui. E saiba que domingo passado eu estava vendo a pastora Thaisa pregando e eu estava sentado na cadeira ali e eu estava assim com comichão para poder subir. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de estar aqui trazendo a palavra de Deus para o teu coração. Quando a gente prepara a palavra na devocional da nossa semana, em tudo que a gente vai preparando, é com muito carinho e com muito, uma coisa que a pastora Thaisa fala muito, né? Muito com temor também, né? Porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tem de trazer uma palavra de direção para o teu coração, não uma palavra nossa, mas uma palavra de Deus. Por isso tudo que a gente traz aqui há uma intenção, há uma direção, né, de Deus para trazer para a tua vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, dos versos 15 a 18. Nós vamos navegar por alguns versículos bíblicos e eu quero começar hoje com Gênesis no capítulo 22, dos versos 15 a verso 18. Livro de Gênesis, capítulo 22, dos versos 15 ao verso 18. Eu quero que você abra a tua Bíblia e acompanha comigo. Você que está com a Bíblia no celular, você que está com a Bíblia no papel. Em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 22, versos 15 a 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, de misericórdia. Isso é antigo, hein? É da minha época, hein? Vamos lá, verso 15. Mais uma vez, o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos da areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu te mandei. Agora, vai comigo no livro de Êxodo, capítulo 33, dos versos 1 ao 3. Livro de Êxodo, capítulo 33, dos versos 1 ao 3. Hoje eu quero que a gente trabalhe bem a Bíblia hoje. Eu quero que você leia comigo, acompanhe comigo. Livro de Êxodo, capítulo 33, dos versos 1 ao verso 3. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Vamos lá. Êxodo capítulo 33, dos versos 1 ao verso 3. Sempre lembrando que talvez a minha versão esteja um pouco diferente da sua, mas acompanha também no telão. Diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica. Repita comigo: boa e rica. Porém eu não irei. Repita comigo: porém eu não irei. Pois vocês são um povo teimoso. Fala assim: teimoso. Vira para o seu irmão do seu lado e fala: teimoso. E eu os poderia destruir no caminho. Agora, para a gente poder encerrar essa nossa dinâmica, vai em João capítulo 14, verso 23. Livro do Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Olha a sua Bíblia comigo aí. Vamos lá. Livro de João, capítulo 14, verso 23. Livro do Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, diz assim: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá minha mensagem. Repita: minha mensagem. E o meu Pai o amará, e o meu Pai e eu viveremos, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Feche seus olhos. Senhor, queremos louvar o Senhor pela Tua palavra.
E com muita responsabilidade, Deus, e muito temor, Deus, nós queremos, ó Deus, que Tu possa estar conduzindo, Deus. Traga uma palavra do Teu coração ao nosso coração. Traga uma palavra, Deus, que possa nos trazer direção para a nossa vida. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a Tua palavra, Pai. E como nós carecemos, Senhor, que a Tua palavra venha iluminar a nossa vida. Como nós carecemos, ó Deus, que a Tua palavra seja um farol para direcionar os nossos pés. Por isso, Deus, firma os nossos pés na Tua palavra. Firma. Que não sejam os nossos caminhos, mas que sejam os Teus caminhos, Senhor. Que não seja a nossa palavra, mas que seja a Tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, eu quero já Te louvar e Te agradecer, Deus, porque Tu tens sido fiel em nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olhe para cá. Quando eu pego uma foto minha de quando eu me converti, né? Eu me converti com 12 anos de idade. Me passa uma história, me passa um filme, me lembrando, né, de toda a história, de toda a trajetória. E eu acredito que você também deve passar por isso. Você que já se converteu há bastante tempo, tem um histórico, né, de andar nos caminhos do Senhor. Eu sei que quando você tenta olhar para o teu passado e você começa a imaginar todo o caminho que você percorreu, e abre-se uma janela. Abre-se uma janela sobre nossas vidas de uma maneira que a gente faz uma autorreflexão sobre a nossa vida. E a pergunta que, ao olhar para essa janela do passado, que eu me faço, que eu creio que você também se faz, é: eu sou a mesma pessoa? Você é a mesma pessoa? É a pergunta que paira quando a gente olha para esse nosso histórico, quando a gente olha para da onde a gente veio, quando a gente olha toda a caminhada que a gente fez. Tem uma frase de um filósofo que é muito interessante, que ela diz assim: nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio. Você deve ter ouvido isso já. Nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio, pois nem o homem é o mesmo, nem o rio. O que eu estou querendo dizer para você? É que você mudou. E eu e você mudamos. Isso não tem como sermos a mesma pessoa. Passamos por várias e várias situações. Mas hoje, na palavra de hoje, eu quero trazer esse discernimento para o teu coração. Quero trazer esse conhecimento. Trazer a memória de todo o conhecimento adquirido. E a minha oração é que, independente do tempo, independente de todo o conhecimento que você adquiriu, você não perca a sua paixão pelo reino. Você não perca a sua paixão por Jesus. Você não perca a sua paixão por Deus. Independente de todo o tempo que foi transcorrido, independente de toda a experiência que você alcançou, independente de que você hoje não é a mesma pessoa a quando você se converteu ao Evangelho. Mas a minha oração é que essa paixão se mantenha como uma sarça ardendo. A minha oração é que haja esse fogo em seu coração, que no dia de hoje continue transformando os caminhos que você percorre, continue te trazendo para algo segundo o coração de Deus. E quando eu e você falamos sobre essa questão da nossa existência, né? Sobre a questão da nossa experiência, sobre a nossa vida, sobre tudo que nós aprendemos e as mudanças que acontecem na nossa vida, talvez com você não aconteceu isso, mas na minha época era assim. Quando se falava aonde eram os esforços para poder levar o Evangelho, a gente lembrava na África. Quanto lembra disso? Quando a gente falava assim, quais são os esforços para poder levar o Evangelho, a gente falava Índia, falava Angola, falava vários e vários locais. Mas olhe para cá. Hoje, o maior esforço que a igreja faz é para pregar o Evangelho para os desigrejados. Repita comigo: desigrejados. Hoje, não é mais um foco de levar o Evangelho na África, levar o Evangelho na Angola. Existe sim trabalhos missionários, etc. Mas hoje, a maior comunidade
não são de pessoas não crentes, são os desigrejados. São pessoas que tiveram experiências com Deus, são pessoas que muitas das vezes estão na igreja, são muitas das vezes pessoas que frequentam a igreja ou se frustraram e não ouvem mais a voz de Deus, perderam a sua essência, perderam a essência através do tempo, através dessa mudança do tempo. E algo que me chama a atenção, quando eu lembro dos desigrejados, eu me lembro do Evangelho de Jesus. Você deve se lembrar, Jesus começou o seu Evangelho, a pregação, aonde? Na Palestina. Sabe onde ele começou a pregar o Evangelho? Sabe onde ele começou a exercer a sua atividade ministerial? Repita comigo, nas sinagogas. Repita comigo, nas sinagogas. Jesus não começou o seu Evangelho pregando nas ruas. Jesus não começou o Evangelho pregando para as pessoas na rua, gritando e falando. Jesus começou o seu ministério nas sinagogas. Sabe por quê? E aí talvez a gente se coloca numa posição de que Jesus começou o seu evangelho nas sinagogas em um ambiente religioso. Mas espera aí, se faça essa pergunta. Se Jesus veio para anunciar o reino, a gente colocou na cabeça que as pessoas de fora precisam mais de Jesus do que a gente. Porque nós muitas vezes fomos educados, fomos levados a uma transição de caminho, aonde que Jesus veio para poder anunciar os que estavam de fora. Só que Jesus está dizendo que o encontro verdadeiro não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu vou dizer para você mais uma vez. O que Jesus estava dizendo ali é que o encontro verdadeiro não começava de fora para dentro, mas de dentro para fora. Agora, não adianta eu anunciar o reino lá fora, se aqui dentro eu não entendo o princípio básico de evangelho. De dentro para fora. E você vai ver em alguns momentos, né, lendo a Bíblia, falando sobre a história de Jesus, Jesus chicoteando as pessoas ali. Onde que Jesus fez isso? Dentro do templo. Você deve se lembrar que Jesus, ao entrar em um ambiente onde as pessoas estavam fazendo comércio, Jesus saiu quebrando mesas, derrubando cadeiras, etc. Onde que Jesus fez isso? Dentro do templo. Porque havia uma preocupação de Jesus que a transformação começasse de dentro para fora. Ou seja, a igreja perdeu a sua essência. As pessoas perderam a essência do evangelho. Por isso havia uma preocupação dele. Mas por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não dá para cobrar de quem não sabe. Não dá para cobrar de quem não sabe. Jesus estava cobrando porque existiam pessoas ali que eram estudiosas, que estudavam o Velho Testamento, eram judeus, pessoas que tinham todo um aprendizado. E aí Jesus entra cirurgicamente cobrando, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles foram ensinados. Mas entenda uma coisa, que pior que a miséria é aqueles que estão em um ambiente e não entenderam o propósito para que vieram. Ah, pastor, mas que palavra dura para esse domingo. E eu quero trazer isso para o teu coração. Existiam 3 tipos de classes de pessoas dentro da igreja, né, do judaísmo, que Jesus estava ali tentando trabalhar ele. 3 tipos de classes. Repita comigo: os fariseus. Segundo, os escribas. Repita comigo: terceiro, os saduceus. Os fariseus eram os doutores da lei. Os escribas eram os copistas, né, que escreviam as coisas lá. E os saduceus era o casamento do helenismo entre o rito judaico e a filosofia. Os saduceus não acreditavam em anjos, em ressurreições e viviam em nenhuma epifania. Eram 3 opositores. Agora entenda uma coisa. Se Jesus estivesse... Quando Jesus estava no casamento, os 3 estavam lá. Se Jesus estava pregando na rua, os 3 estavam lá. Se Jesus estava trazendo uma palavra no meio de uma multidão, os 3 estavam lá. Até quando João Batista estava pregando à beira do Jordão, as 3 classes estavam lá. Eu entendo uma coisa: nem todo mundo que está no endereço certo
quer ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Então, o que eu aprendo com essa palavra, que não é sobre o local que eu estou, que não é sobre estar no lugar certo e no endereço certo, mas sim entender o encontro certo que eu preciso ter com Deus. Porque eu e você talvez podemos estar todos os dias na igreja, todos os dias vindo ao culto, todos os dias fazendo as situações mais diversas possíveis. Mas se eu não entender que eu preciso estar com o meu coração aberto, se eu não entender que eu preciso estar com o meu coração voltado a Deus, se eu não entender que eu não posso perder a minha essência, de nada será. Repita comigo, é hora de retornar à essência. Repita comigo, retomar o caminho. Sabe o que me dói mais? É que a nossa geração, ela escolheu trocar o que está dando errado, ao invés de consertar. Vou repetir para você mais uma vez. A nossa geração de hoje, ela escolheu trocar o que está dando errado, ao invés de consertar. Entenda uma coisa, a felicidade estar em conseguir algo novo ou uma conquista de terminar com o sucesso que começou? Vou te fazer essa pergunta novamente. A sua felicidade está em conseguir algo novo ou na conquista de terminar com o sucesso que você começou? Eu vou te fazer mais uma pergunta, eu vou mais uma frente, eu quero fazer você pensar nesta manhã. O sucesso de um atleta está em terminar a corrida que começou ou desistir no meio e começar outra corrida? E aí? Qual que é a pergunta? Qual que é a sua resposta? O sucesso de um atleta está em terminar a corrida que começou ou desistir no meio e começar outra corrida? Quero trazer isso para o teu coração. E a pergunta que eu faço é, repita comigo, a promessa ou Deus da promessa? Repita comigo, a promessa ou Deus da promessa? Vire para essa pessoa do seu lado e fala assim, a promessa ou Deus da promessa? E dando continuidade ao que eu estou trazendo para o teu coração nesta manhã, isso lembra muito, o tema dessa mensagem lembra muito sobre o primeiro amor. Porque a nossa oração, o nosso pedido, o que o nosso coração deve estar dedicado é manter acesa a chama da sarça que não se consumia. Agora, como conservar o coração de adorador como o de Davi, ou a entrega inabalável do apóstolo Paulo até o último suspiro? Quero que você entenda uma coisa, que eu oro a Deus, que o Senhor nos guarde em nossa jornada espiritual, para que as conquistas, os caminhos e até mesmo as mudanças da nossa vida não nos roubem o que é mais precioso, a sua presença. Essa é a minha oração, que a nossa trajetória, os caminhos que percorremos, os desafios que nós temos e principalmente as conquistas que alcançamos nos roubem o que é mais precioso, que é a presença de Deus. E o problema é que hoje nós vivemos um acúmulo de tantas coisas, que nos tornou vazios o suficiente em nossa relação com Deus. De maneira que não existe mais espaço para que Deus possa estar em nós. Um preenchimento dos vazios de uma manifestação clara, a minha retirada do meu primeiro amor. Falei isso há um tempo atrás sobre isso, né? Eu não sei se você já estava aqui, que ouviu essa palavra, que eu falei sobre isso. A gente passa tanto tempo fazendo o que a gente se esquece a quem a gente está fazendo. A gente se preocupa tanto o que a gente faz, que a gente esquece a quem a gente está fazendo. A gente se preocupa tanto em orar, mas a gente esquece a quem a gente está orando. A gente se preocupa tanto em servir, mas a gente esquece a quem a gente está servindo.
Quando eu estou na porta ali, eu não estou servindo o pastor, eu não estou servindo a pastora, eu não estou servindo ao Projeto Vida, eu estou servindo a Deus. A quem? A quem? A quem? A quem? E a minha oração é que eu e vocês estejamos com os nossos olhos abertos para poder entender que mais importante não é o que, é a quem eu faço. E o problema é que a gente entra numa dinâmica, numa vida às vezes em círculo, de fazer a mesma coisa todo dia, que o que a gente faz é mais importante do que a quem a gente faz. E a pergunta que eu te faço é: a quem você está fazendo? Quando eu estou enfermo, a quem eu busco? Quando eu tenho uma necessidade, a quem eu busco? Quando eu oro, a quem eu busco? Ou seja, a quem é mais importante do que o que. E existe uma revelação profunda. Existe uma revelação profunda de resultado e acesso ao Pai quando eu entendo que mais importante é a quem eu faço. A quem eu faço? E aí a pergunta é: a promessa ou o Deus da promessa? Nos esquecemos, trilhamos caminhos que nos esquecemos que mais importante é o Deus da promessa. É servirmos a Deus não pelas suas promessas, mas pelo prazer de sabermos que Ele é suficiente para a nossa vida. E aí, com o tempo, a gente vai se esquecendo a quem eu sirvo. Com o tempo eu vou esquecendo o Deus da promessa e começo a seguir só a promessa. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que a gente sempre pede coisas novas para Deus. É ou não é? A gente sempre pede coisas novas para Deus. E não está errado. Você está certo em fazer isso. Mas a pergunta é: você faz coisas novas para Deus? Porque a gente está acostumado a isso. A gente está acostumado a sempre fazer coisas novas para Deus, pedir coisas novas para Deus. Mas a pergunta que eu te faço é: você também faz coisas novas para Deus? Talvez orar mais, talvez ler mais a palavra, talvez jejuar mais, talvez se dedicar mais em alguns momentos, em algumas situações, dizer não para a sua carne, dizer sim para o teu espírito. E é esta a minha oração que eu faço esta manhã. E fala: pastor, mas que palavra dura. Mas é uma palavra para poder edificar a tua vida, edificar a minha vida e a sua vida. E a gente entra numa rota de pedir coisas novas para Deus, mas a gente esquece também de fazer coisas novas para Deus. E entramos nesse cenário de nos preocupamos mais com a promessa do que o Deus da promessa. No desenrolar do que a gente estava falando aqui, dentro desse contexto bíblico, nós começamos a falar sobre Abraão, quando Deus pede o sacrifício. E como você leu comigo, Deus libera uma palavra para eles. Uma palavra. Uma promessa para eles. Mas uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Eu juro, pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos da areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu te mandei. Quando eu leio isso, eu lembro da promessa de Deus. E aí quando eu vou para Moisés no Egito, Moisés entra lá para poder retirar o povo de Israel da mão do Egito, a gente vê um contraste sobre isso. Porque você leu aqui que Moisés entra numa posição de dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou adiante. Sabe o que ele estava querendo fazer ali? Ele estava chamando a existência de toda a palavra que Deus tinha liberado para Abraão, que era o que? A promessa. Mas o que Moisés estava dizendo ali? Senhor, mais importante que o que o Senhor prometeu para Abraão é a tua presença comigo hoje. Mais importante do que todas as promessas e palavras que o Senhor liberou para Abraão, o meu descendente lá, o histórico lá, tudo que já foi liberado, mais importante é a tua presença
comigo. Você pode dizer amém? O Senhor vale mais para mim do que a promessa. Essa é a minha oração e a sua oração nesta manhã. Senhor, o Senhor vale mais para mim do que as promessas. Eu tenho mais interesse no Senhor do que nas promessas. E é isso que eu quero trazer para o teu coração. Repita comigo: nada com Deus é o suficiente. Parece contraditório? Nada com Deus é o suficiente. Sabe por quê? Se eu entregar o meu tudo, fico sem nada da promessa. Mas se ainda tiver a tua presença, isso é suficiente. Se eu entregar o meu tudo, fico sem nada da promessa, mas se ainda tiver a presença, isso é suficiente. E quando a gente lê essa passagem, a gente vê aqui, Deus dá todo um histórico para... Preste atenção nisso. Preste atenção comigo. Nos versos 33, no capítulo 33, dos versos 1 em diante, tem toda uma narrativa. E aí, Deus fala assim: Moisés, você vai adiante. Eu vou te dar as terras. Você vai conquistar. Você vai avançar. Mas a minha presença não vai ser com você. Mas a minha presença não vai ser com você. E Moisés automaticamente se volta a Deus e fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a promessa não é mais importante que o Deus da promessa. E eu e você precisamos nos condicionar a isso. Porque ficamos em uma situação onde Deus, Ele é uma pessoa onde Ele serve para me enriquecer, Ele serve para eu poder não passar necessidade, Ele serve para talvez eu ter uma escola, um estudo bom, Ele serve para poder resolver questões imigratórias e outras situações. Mas e o Deus da promessa? Ele é suficiente para mim? Nos versos 1 a 3 de Êxodo, capítulo 33, e nos versos 14 e 15, há uma declaração: se a tua presença não for, não faz sentido. E aí, Deus declara para Moisés algo assim que é assustador. Deus fala: a minha presença, porém, não irá com vocês. A minha presença, porém, não irá com vocês. Era como se o Senhor estivesse dizendo: ó, vocês terão a terra, vocês terão a promessa, vocês terão o destino, mas não terão a mim. Vocês terão a terra, vocês terão a promessa, terão destino, mas não terão a mim. E o clamor que o Espírito Santo faz a nossa vida hoje aqui na igreja é: tenha o Deus da promessa. Que o Deus da promessa seja a coisa mais importante que você tenha na sua vida. Acima dos bens, acima das conquistas, acima dos caminhos. O que o Espírito diz à igreja hoje é: volte ao primeiro amor. Volte à sua essência. Volte ao caminho onde você se perdeu. O que Deus está dizendo a Moisés é: Moisés, eu vou cumprir o que eu prometi a Abraão. Eu vou enviar um anjo diante de vocês, chegarão a Canaã, vencerão todos os inimigos, tudo dará certo. Mas a minha presença não vai estar com vocês. Tem noção do que seria? O que é Deus dizendo isso para Moisés? Dizendo: Moisés, você vai ter tudo, só não vai ter a minha presença. E a gente ministrou uma canção aqui, alguns minutos atrás, que eu só quero a sua presença. Hoje eu não vou pedir mais nada. Quando que a gente vai deixar de ser egoísta? Pararmos de pensar só em nós mesmos. Pensar nos nossos problemas, pensar nos problemas conjugais no casamento, os problemas com os filhos, os problemas de finanças, os problemas na escola, no trabalho, e começarmos a pensarmos que nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida.
Não somente as promessas, mas o Deus da promessa. A prioridade não é a promessa. A prioridade é a presença. E aí Moisés declara de uma forma alta e em bom som: tudo sem Deus não é o bastante. Você consegue trazer isso para o seu coração nesta manhã? Tudo sem Deus não é o bastante. E eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero liberar como um profeta sobre a tua vida. Eu quero declarar com ousadia, Senhor, que a tua presença, se ela não for conosco, nada faz sentido. Eu quero orar pela tua igreja, Senhor, que não queremos promessas sem a tua companhia. Não buscamos terra, provisão ou conquistas se o teu Espírito não caminhar diante de nós. Como Moisés declarou no deserto, também nós declaramos aqui no Projeto Vida Flórida: Senhor, só avançaremos se for contigo, só construiremos, sonharemos e lutaremos se a tua glória estiver entre nós. Nesta casa, nesta geração, nesta igreja, a tua presença é prioridade, direção e sustento sobre a nossa vida. Por isso, nessa declaração dizendo: vem, Senhor, habita em nós. Seja este lugar marcado por tua glória. Que cada vida aqui reunida sinta o teu toque. E que tudo que fizemos nesse dia seja reflexo do teu amor e a tua presença viva. Sem ti somos poeira, com a tua presença somos invencíveis. E a tua presença estar aqui. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, viver essência, jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nesse ambiente, quero que você olhe para cá, para frente. E que eu quero encerrar essa mensagem trazendo essa reflexão para você de que a tua oração precisa mudar. A sua oração precisa mudar. A sua oração tem que ir ao encontro de coração de Deus, dizendo: Deus, eu não quero as promessas, eu quero o Deus da promessa. Eu quero a tua presença, porque a tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. E João capítulo 14, verso 23 diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando eu leio essa mensagem, eu leio de João capítulo 21, versos 15 a 17, que diz assim no verso 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sabe o que Jesus disse para ele? Apacenta os meus cordeiros. Verso 16: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus:
pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus me perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa para você. Talvez você está saindo desse banco perguntando assim: mas como é que eu vou amar o Deus da promessa? Como é que eu vou servir o Deus da promessa? Como eu vou mostrar que o Deus da promessa é mais importante quando eu deixo de parar de pensar em mim e pensar no próximo? Foi isso que Deus estava dizendo para Pedro. Foi isso que Deus estava dizendo, melhor dizendo, para João. Era nisso. Simão, filho de João, Simão Pedro. Era nesse contexto de que nós vamos demonstrar que verdadeiramente nós amamos a Deus, nós queremos a sua presença, quando nós deixarmos de preocuparmos com o nosso eu e se preocuparmos com o nosso próximo. E eu quero encorajar você a sair daqui hoje com esse propósito comigo. Eu quero te encorajar nesta manhã, você sair deste lugar com o teu coração aquecido e queimando pelo um fogo, pela uma sarça ardente, pedindo pela presença do Senhor, de maneira que você vai propagar o Evangelho de Cristo para as pessoas ao seu redor. Eu quero te desafiar a encorajar a tua vida, a você reservar um tempo dessa semana para mandar uma mensagem para alguém que precisa de Jesus, para poder levar a mensagem de Jesus para uma pessoa que você sabe que precisa. Eu quero encorajar a você. Eu quero encorajar a você. Eu quero encorajar você nesta manhã a sair com esse calor no teu coração. Assim como Jesus disse: tu me amas? E a resposta foi: Simão, filho de João, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Deixa eu dizer para você uma verdade. Existe um pastor dentro de você e ele precisa sair para fora. E esse pastor e essa pastora é alguém que tem uma dedicação em amar o próximo, a levar o Evangelho para o próximo, trazer isso como uma realidade, trazer isso para uma realidade na sua vida, que o Evangelho foi trago para você através do Deus da promessa. E o Deus da promessa quer relacionamento com você. O Deus da promessa quer a presença dele com você. Mas ele não quer somente com você. Ele quer que você transborde. Ele quer que você alcance pessoas. Por isso eu quero encorajar você isso. Eu quero encorajar você a sair daqui hoje com esse coração de: eu preciso levar essa mensagem para uma pessoa. Talvez o meu vizinho, talvez o meu amigo no trabalho, seja quem for. Esse é o propósito. Quero que você feche os seus olhos. Depois de tudo que nós ouvimos hoje, eu quero te convidar a refletir profundamente. O que adianta conquistar? O que adianta caminhar? O que adianta avançar sem a presença de Deus? Se faça essa pergunta. Moisés estava diante da promessa. Deus havia dito que enviaria anjos, que daria vitória. Mas Moisés respondeu com coragem e reverência: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Essa é a postura que Deus espera de nós hoje. Mais do que bênção, Ele quer intimidade. Mais do que portas abertas, Ele deseja corações rendidos. Então eu te pergunto hoje, com todo amor pastoral: você tem buscado mais a mão de Deus ou o rosto de Deus? Por isso eu te pergunto, como todo o amor pastoral que eu tenho pela tua vida, você tem buscado mais a mão de Deus ou o rosto de Deus? Você tem pedido mais, você tem buscado mais as bênçãos de Deus ou o próprio Deus? Você está disposto a dizer: Senhor, sem ti eu não quero ir. Sem a tua presença não faz sentido. E é essa oração que eu quero que você faça nesse momento.